Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre o assunto que é recorrente agora no canal, sobre a restauração do ministério de Cristo. O ministério de Cristo que ele estabeleceu, que ele deu para os seus apóstolos estabelecer nas igrejas. Esse assunto aqui, o que eu vou falar aqui, vai trazer acréscimos sobre todos os vídeos que eu falei, que eu gravo ali em cima, gravo às vezes até no vento, sem muito capricho, mas que é de grande importância para manter a palavra diária e para ir trazendo ali acréscimo sobre acréscimo, os irmãos estarem escutando aquela palavra diariamente. Mas esse estudo aqui ele vai sintetizar, ele vai trazer mais acréscimos sobre a organização da igreja. E vocês vão perceber a profundidade do assunto, como isso é importante para os nossos dias. Se você deseja fazer parte da restauração de todas as coisas e trazer para as igrejas de Cristo uma verdadeira reforma, você vai ouvir isso daqui que eu estou falando para vocês. Tá certo? Então, antes da gente começar aqui os estudos, eu queria que vocês... Esse vídeo aqui é para ser assistido no celular, em vertical, com a tela cheia, para fazer sentido, tá bom? E aí eu queria que vocês analisassem a playlist. Se vocês não assistiram, pode assistir. Se vocês não assistiram nada sobre esse assunto, pode começar por esse daqui, mas depois volta, pega a playlist, tem muitos vídeos sobre esse assunto. Mas se você veio da playlist, já está ali assistindo os vídeos diariamente, vai ser muito bom para você. Tá certo? Então eu queria que vocês prestassem atenção. Então é o seguinte, nós vamos ler Efésios 4, a partir do verso 7. Para você que já conhece, já sabe o que vai ser lido, paciência, revisão. Eu vou trazer acréscimo para vocês, vai ser bem importante, tá bom? Então vamos lá. Efésios, a partir do verso 7, diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Essa parte aqui, irmãos, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, está relacionado com o que Paulo vai falar aqui. Quando ele subiu às alturas. Está muito relacionado, porque quando ele subiu às alturas, aí vem a parte em que ele leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens. Dons. Esses dons... eles vão estar relacionados com o que Paulo vai falar no contexto. Então, segue o pensamento. Verso 9. Ora, que quer dizer subiu, senão aquele que também havia descido às regiões inferiores da terra? Se vocês forem procurar aqui a base de Paulo, ele está baseado... Verso 9. Aqui, o Salmo 68. Ele está baseado aqui. Ó. Aqui que se encontra toda a revelação, que é um tema que nós não vamos falar aqui, mas pode ler o Salmo 68, que vai confirmar tudo isso que eu vou falar para vocês, certo? Então, a partir do verso 10, continua dizendo: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Como eu já mostrei para vocês, a palavra encher é a palavra pleroma. Pleroma, que significa plenitude. Plenificar todas as coisas. E aí vem o verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, ou seja, uns significa aqueles dons. Ele deu dons. E esses dons são esses ministérios. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outro para pastores e mestres. Eu pulei o apóstolo aqui, eu pulei, né? Então nós vemos que tem aqui cinco ministérios, 5 dons, como eu já expliquei para vocês nos vídeos anteriores. Até o verso 11, a gente pode perceber que Paulo está falando que através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, ele pôde libertar os homens do seu cativeiro e entregar esses homens, dar para esses homens presentes. Esses homens recebem dons de Deus e se tornam dons dentro da igreja. E há um objetivo para isso. Irmãos, levar cativo o cativeiro não significa pegar pessoas e levar para o céu. Isso desconstrói
toda a revelação, desalinha toda a palavra de Deus. Levar cativo o cativeiro é o que diz no Salmo 68. E o que a gente pode ver em conexão com o próprio contexto. Cativo são pessoas aprisionadas. O cativeiro é uma prisão. É um lugar onde aprisiona as coisas. Quando Satanás estava reinando nesse mundo, ele está reinando ainda, mas quando ele estava reinando antes da vinda de Cristo, todos os homens estavam mantidos, aprisionados pelo pecado, em cativeiro, no seu cativeiro. O pecado é o que nos aprisiona, o pecado é aquilo que faz que deixa a gente aprisionado. E através do pecado entra a morte. Compreendeu isso? Por isso que Paulo joga a cruz de Cristo aqui com a sua morte e ressurreição. Porque o Senhor Jesus veio em carne e no seu corpo de carne ele venceu o pecado. Tá falando isso lá em Romanos 8. Ele, um corpo de carne semelhante a nós, venceu o pecado, porque ele nunca pecou. Mas como Paulo disse em Coríntios, 2 Coríntios 5, se eu não me engano, aquele que nunca viu pecado se fez pecado por nós, e esse é o amor que nos constrange. Aí Paulo faz um trocadilho de palavras ali que fala a respeito da ressurreição, né? Um morreu, logo todos morreram. E aquele que morreu é o mesmo que ressuscitou, para que nós vivêssemos com ele. Aí o Senhor já começa a trazer vida para nós. E aí Paulo explica, aquele que nunca viu pecado se fez pecado por nós, porque segundo a palavra de Deus só pode morrer quem peca. Porque Paulo explicou isso em Romanos 5. Por um homem, que é Adão, entrou o pecado, e através do pecado entra a morte. E como todos os homens morrem, fica evidenciado que todos pecam. Todos pecam, então todos morrem. Por que Jesus morreu? Ele nunca pecou, mas ele morreu porque ele se fez pecador por nós. Lá na cruz, ele recebeu todos os nossos pecados. Pecados de homens que ainda nem nasciam, mas que Deus já conhecia antes da fundação do mundo. Então, quando ele venceu o pecado, o Pai aceitou o sacrifício dele, porque ele morreu em nosso lugar. Ainda que nós vamos morrer, ressuscitaremos com ele. Então, ele se fez pecador, o Pai aceitou o sacrifício e a prova disso é a ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou para nunca mais morrer. E quando ele ressuscitou, ele saiu do mundo dos mortos, do Sheol. Por isso que Paulo fala isso aqui. Ele ressuscitou do mundo dos mortos, então ele venceu o pecado e a morte. Ele vencendo o pecado, ele tem poder para nos libertar do nosso pecado. E tudo o que nos aprisionava, ele levou cativo, prendeu com ele e levou para o céu. Como que se entende isso? Apocalipse 1 é o melhor texto para entender isso. Lá diz que ele tem as chaves da morte e do inferno. As chaves da morte e do Sheol. Duas chaves, que não são chaves literais, mas é como se, quando fala chave, tem que ter uma porta, não é? Existe o Sheol literalmente, e o Sheol tem portas. Jesus falou, as portas do Sheol não prevalecerão contra a minha igreja, porque nós que morremos, mas morremos porque o corpo vai para o pó da terra. O espírito volta para Deus e a alma toma o rumo para o Sheol. Vai para um descanso, que é chamado de seio de Abraão. Nós que dormimos em Cristo, que é uma linguagem mais apropriada que Paulo usa, haveremos de ressuscitar. Então não ficaremos presos no Sheol por causa da ressurreição de Cristo. Então ele tem a chave, ele vai, com essa chave da morte, ele nos ressuscita. Primeiro, a chave do Sheol. Ele abre o Sheol, as portas, e ele vai tirar de lá quem ele quer. Tem pessoas que ele não vai tirar de lá. Só vai tirar de lá depois de 1000 anos para um grande julgamento no grande trono branco. Mas na primeira ressurreição ele vai usar uma chave, abrir o Sheol e vai falar, vem, querida minha. E a outra chave é a chave em que ele nos liberta do pecado. E isso Paulo já aplica aqui, irmãos, no nosso tempo. Porque olha o que ele fala. Por exemplo, vamos ver o que ele fala em Colossenses. Vocês sabem que Colossenses é uma carta quase que gêmeas de Efésios, né? A linguagem é praticamente a mesma, com acréscimos diferentes. Em Colossenses capítulo 3, ele fala assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, veja que a ressurreição está aqui, buscai as coisas lá do alto, onde
Cristo vive assentado à direita de Deus. O que Paulo está falando? Pensa nas coisas do alto, que seria o templo do Senhor, que ele tem um templo lá no céu também, aonde ele é sumo sacerdote. Então, para pensar nas coisas do alto, nós precisamos da Escritura, para entender qual é o ministério que ele está exercitando, fazendo lá agora, com a sua vida de ressurreição. Então, primeiro, Paulo fala: busca as coisas do alto. Como que nós vamos buscar as coisas do alto? Nós vamos buscar através de estudo na palavra. Nós ainda não temos acesso ao céu, mas nós sabemos o que tem no céu e o que o Senhor está fazendo no céu, porque nós temos acesso à lei, aos profetas, ao Novo Testamento, ao Apocalipse, que faz essa transição tremenda do que eu vou fechar aqui num pensamento para vocês. No verso 2, Paulo diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, Paulo está falando aqui de uma vida de ressurreição que acontece antecipadamente no nosso corpo de carne. E isso entra ao assunto do mistério da fé, que Paulo está falando em 1 Timóteo capítulo 3, que é a carta do momento do estudo, que ajuda a nos restaurar e a restaurar o ministério do Senhor dentro da igreja. Em 1 Tessalonicenses 3, Paulo fala do mistério da fé e está vinculado a isso. Vamos ressuscitar literalmente, é no futuro. Lá em Efésios 2, Paulo usa uma linguagem semelhante, porque ele fala que através de Cristo nós ressuscitamos e estamos nos lugares celestiais, sendo abençoados em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Isso aconteceu literalmente? Obviamente que não. Em 1 Coríntios 5, em 1 Coríntios 6 e em outros textos, Paulo fala que nós ainda veremos de ressuscitar. Mas Deus antecipa as coisas para a gente viver o mistério da fé. Em Timóteo, eu não sei se é na segunda carta de Timóteo, eu acho que é na primeira, Paulo fala que Cristo aboliu o pecado. Ele aboliu o pecado? Sim, na vida dele o pecado está abolido. Aliás, ele nunca pecou, mas os pecados, nossos pecados que recaíram sobre ele, ele desfez. Então, futuramente, no dia da expiação, os nossos pecados serão apagados de uma vez por todas. Ainda nós pecamos, mas temos um sumo sacerdote para confessar os nossos pecados. Mas tem um dia determinado, que é o dia da festa da expiação, onde ele vai completar todas as coisas, no que diz respeito às coisas aqui da terra, onde nossos pecados serão apagados. Então, Paulo usa uma linguagem do futuro como se já tivesse acontecido no passado. É questão de aplicar a fé. E Deus quis que a gente vivesse esse período aqui na terra. E ele chama, por exemplo, em Hebreus 6, chama de poderes do mundo vindouro. Nós somos participantes dos poderes do mundo vindouro. Pegou até aqui o raciocínio? Sim, não tem nada de novo até aqui. Eu estou falando coisas que eu já falei em outros vídeos, mas presta atenção agora. No verso 10, olha que coisa linda. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Em que sentido? Encher é completar, pleroma. Ele vai completar tudo. 4 festas já se cumpriram. As bênçãos dessas festas ainda recaem sobre nós. Mas os tempos passaram. Jesus foi o Cordeiro Pascual, foi o Asmos, ele ressuscitou no dia das primícias e ascendeu aos céus e depois de 10 dias derramou o Espírito do Senhor no dia do Pentecoste. 4 festas ele praticamente já completou. Claro que a festa do Pentecoste ainda está caindo sobre nós, assim como Paulo fala que nosso Cordeiro Pascual já foi imolado. Façamos então a festa dos asmos com a sinceridade, vivendo vida de ressurreição, como nós lemos aqui, por isso que eu li, e o Espírito do Senhor está caindo aí sobre as nações, sendo derramada sobre os homens que vão ter a fé no Senhor. Mas as 3 últimas festas ainda não se cumpriram. Nós tocamos trombeta, sim, através do Evangelho. Já temos benefícios do dia da expiação futura, porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Mas o tempo determinado dessas festas ainda não se cumpriram.
E tem a festa dos tabernáculos que está associada com o milênio. Lindo, não é? Então ele subiu aos céus para completar todas as coisas. Ele precisa fazer o dia das trombetas, o oficial, chegar aonde as testemunhas tocaram trombetas. Não é à toa que lá em Apocalipse tem 7 toques de trombetas. E na última, a igreja é arrebatada porque o Senhor está vindo. Chegou o tempo de julgar os mortos, dar o galardão aos seus servos, os profetas, etc, etc. E ali é o dia da vinda do Senhor Jesus para o arrebatamento da igreja. Na última trombeta, conforme Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, conhecendo a lei e os profetas, conhecendo lá as tipologias do Antigo Testamento, lá, por exemplo, em Josué, sacerdote, 7 trombetas, derruba a cidade de Ai, etc, 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 etc. Conhecendo tudo isso, Paulo mostrou que o arrebatamento da igreja é na vinda do Senhor Jesus e é no toque de uma última trombeta, que é a 7ª do Apocalipse. Paulo não precisou de ler o Apocalipse para entender isso. Ele tinha lido os profetas e foi um homem que foi até o 3º céu. Precisa de falar mais alguma coisa? Não, não é? Então o Senhor subiu aos céus para completar, para encher todas as coisas. Ele precisa aplicar essas 2 festas para nos conduzir para a 3ª. E aí ele vai completar tudo, porque dentro do milênio, os sacerdotes, os vencedores, sacerdotes do Senhor, irão encher a terra de todo o conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar, como fala Isaías e Abacuque. Então ele vai completar tudo para o grande dia do julgamento no grande trono branco. É isso, tudo isso que Paulo está falando aqui nesses versos. Aonde que está o mistério de tudo isso? Nós já estamos falando coisas misteriosas, porque Paulo falou que isso faz parte de um mistério. Né? Ressurreição, trombeta, faz parte de um mistério. Mas aonde que está as coisas que nós temos que pôr o nosso coração e a nossa mente? Dos versos aqui em diante. Que isso daqui eu queria que vocês prestassem muita atenção. Eu vou ler aqui para vocês, vou explicar e vou destacar, ok? Então vamos lá, presta bem atenção. Verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestre. Agora presta atenção no 12. Do 12 em diante. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Isso significa, irmãos, que o Senhor quer uma igreja assim, que busque a perfeição. Quando você começa a mostrar essas coisas aqui no YouTube para irmãos que estão congregando em várias religiões e começa a mostrar os erros que são evidentes, está aqui explicando claramente que não estão sendo praticados, não estão sendo obedecidos. As cartas chamadas de cartas pastorais que Paulo deu para Timóteo e estabeleceu nas igrejas não estão sendo obedecidas. Quando você começa a mostrar isso, logo as pessoas começam a querer defender cada uma a sua congregação. Ao invés de aceitar e falar, não, realmente isso é palavra do Senhor, eu tenho que levar isso para o meu pastor. Nós temos que buscar a restauração e viver isso. Cada um começa a justificar e começa a falar, você está buscando a igreja perfeita? Não existe igreja perfeita. Igreja perfeita é só lá no céu. Igreja perfeita é isso, aquilo. Você está com desculpa para não congregar. Irmãos, jamais isso pode ser desculpa para não congregar. É claro que não tem aonde eu congregar aqui e muitos que me assistem vivem a mesma coisa. Só que eu não quero ficar parado, eu quero produzir de alguma maneira. E o Senhor me deu essa palavra para essa palavra chegar nas congregações, para restaurar as coisas. Sempre vão ter opositores, sempre vão ter pessoas com uma fé hipócrita, agindo com uma fé hipócrita e tendo um amor que não vem de um coração puro e não tendo boa consciência. Paulo fala tudo isso e nós vamos ler isso aqui, talvez dentro desse vídeo mesmo. Essas coisas que Paulo escreveu não são para igrejas perfeitas, são para todas as igrejas chegarem à perfeição. Porque é com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Se essas coisas que Paulo escreveu aqui em Efésios, para Timóteo e para Tito, que tudo se liga, tudo se conecta, não forem obedecidas, não tem aperfeiçoamento dos santos. Fato é que para ter esse aperfeiçoamento dos santos, é preciso os santos conhecerem as coisas que acompanham essas revelações. A manifestação das 2 casas de Israel, que visa restaurar judeus e gentios em um só coração, pelas 12 tribos e não por outro caminho.
O Senhor não tem duas esposas. O Senhor tem um reino só, que é o Israel espiritual do Senhor. As 7 festas, que visa a gente olhar para os tempos determinados e conhecer de fato como será a vinda do Senhor, as coisas que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Isso você varre heresias dentro da igreja, sabendo isso. O pré-tribulacionismo é uma heresia. Tanto é que igrejas pré-tribulacionistas não conhecem as 2 casas, não conhecem as 7 festas, não conhecem, não conhecerão, rejeitarão e ainda prega heresias a respeito da vinda do Senhor, prejudicando o aperfeiçoamento dos santos. São santos, mas não estão sendo aperfeiçoados. Então, verso 12, ele entregou esses 5 ministérios com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. O que é serviço aqui? Diaconia, que vem da palavra diáconos. Ou seja, os 5 ministérios que nós lemos, esses 5 ministérios aqui, que estão nesse ponto aqui, eles são uma diaconia, são diáconos do Senhor, que devem ser supervisionados pelo episcopado. Então, isso é para o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o seu diaconato. Mas para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Precisa disso para o corpo de Cristo ser verdadeiramente edificado. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Tem como você ter pleno conhecimento do Filho de Deus se você não conhecer que o Filho de Deus fez profecias antes de se fazer carne sobre judeus e gentios estarem unificados, mas relacionados a Efraim e Judá, as 2 casas de Israel? Tem como você ter pleno conhecimento do Filho de Deus se você não conhece as obras dele? Ele projetou a salvação em uma linha do tempo pelas festas. Igrejas pré-tribulacionistas e calvinistas e outras pregam Jesus sem usar festas. Fala que tudo isso é da antiga aliança. Chama de festas judaicas. Isso é pleno conhecimento do Filho de Deus? Não é. Estão sendo aperfeiçoados? Não são. Por quê? Não estão. Por quê? Porque esses ministérios não estão restaurados. Porque eles foram danificados pelo diabo e eu vou explicar o porquê disso para vocês. Então, vamos continuar a leitura. A unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, aqui, né? A perfeita varolinidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós temos que chegar à plenitude do Senhor Jesus. E o porquê que nós temos que dar razão a tudo isso? Para que, olha que importante, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. Vento de doutrina. Tá vendo isso daqui? São as religiões que Satanás, basicamente alguma delas, ele criou, sim, ele criou algumas das religiões. Tem santos dentro desses lugares, e eles estão com os olhos fechados. O Senhor precisa abrir os olhos deles. Eles não estão sendo aperfeiçoados. Não tem manifestação da palavra do Senhor. E aqui eu estou falando sim de congregação cristã do Brasil, de batista, de metodista, de igreja wesleyana, de igreja presbiteriana, de igrejas judaicas. Estou falando de tudo isso. O diabo conseguiu entrar nessas congregações. Falam de Cristo, falam de salvação, mas rejeitam essas coisas que trazem a restauração para o povo de Deus. Por isso, vento de doutrina. Vem vento de doutrina, pré-tribulacionismo. Um vento. Aí a pessoa é pré, vira pós. Bom, tudo bem, deu um passo certo, um grande passo no caminho certo. Mas aí, é pós-tribulacionista e calvinista. Pós-tribulacionista e calvinista vira pré-tribulacionista, mas sai do calvinismo, segundo a minha opinião. Aí está na igreja congregação cristã do Brasil, começa a defender
aquelas coisas achando que tudo aquilo ali é de Deus. Só porque não tem cobrança de dízimo, só porque tem bispo lá. Mas e aí? Tem palavra de Deus sendo manifesta lá? Não tem. A prova disso é que eles não conhecem a palavra de Deus. Eles vêm no YouTube aprender. Para que vir no YouTube aprender, sendo que o corpo de Cristo com os mestres estão lá? Ficam esperando o pão quentinho do céu. Que pão quentinho é esse? O pão quentinho do céu não traz a revelação das duas casas de Israel? O pão quentinho do céu não vem trazendo as 7 festas, a restauração da manifestação das obras do Senhor? É só profetada. Eu não estou falando só de Congregação Cristã Brasil, eu acho que você tinha que me dar um voto de confiança, porque atrás de mim não tem placa nenhuma. Se eu estivesse defendendo a igreja presbiteriana, se eu fosse da igreja presbiteriana, você poderia desconfiar. Ele está defendendo a igreja presbiteriana. De uma hora ou outra ele vai puxar aí para a igreja dele. Ah, ele fala isso porque ele é da igreja Congregação Cristã do Brasil. Ah, ele está falando coisas da palavra de Deus. Mas olha de que igreja ele é. Ele é dessa tal igreja. Com certeza ele está querendo convencer pessoas a irem para essa igreja de maneira indireta. Irmãos, eu não estou fazendo nada disso. Por isso que eu preciso desse voto de confiança. Não é à toa que o Senhor me levantou assim, dessa maneira, sem congregação nenhuma, sem placa, né, dizendo assim, sem placa nenhuma, mas para restaurar as igrejas de Cristo, para fazer parte desse trabalho. Eu não faço nada sozinho. Eu nem poderia estar aqui se não fosse a ajuda de vários irmãos espalhados pelo mundo que me ajudou e me ajudam até hoje. Não poderia estar fazendo nada disso sozinho. Tem irmãos que me ajudam, dando dicas, construindo aqui a ideia. Muitas das coisas que eu estou falando aqui foi conversas que eu tive com o irmão Joel, lá de Portugal, e conversas que nasceram num grupo e, sabe, coisas que o Senhor foi dando pra gente. E eu estou manifestando. Entendeu? Então, vento de doutrina. Uma hora você está na CCB, aí depois você sai de lá, você defendia com unhas e dentes enquanto estava lá. Saiu de lá, pronto. Começa a apontar os defeitos de lá e agora você vai defender a que você está agora. E assim, vento de doutrina. Como meninos. Como que você sai de menino para homem maduro e vem vento e o vento não te derruba e não te leva para lá e para cá? Entendendo a palavra de Deus. Porque o que Paulo está falando aqui em Efésios 4, ele está falando para as duas casas de Israel, irmãos. Vamos dar uma pausa rápida aqui para vocês entenderem que isso é verdade. Olha só, vamos voltar no contexto. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados. Para quem o Senhor está falando isso? Claro que nós podemos usar isso para a congregação, mas lembra do contexto da carta, que é para Efraim e Judá ficarem unidos, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que Paulo quer dizer com tudo isso? Preste atenção. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança. Espera aí, vamos anotar isso aqui de maneira melhor para eu poder contar. Há somente um corpo e também um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Presta atenção. Corpo 1, Espírito 2, esperança da vossa vocação 3, um só Senhor 4, uma só fé 5, um só batismo 6, um só Deus e Pai de todos. 7 coisas para unirem judeus e gentios. O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O que Paulo quer dizer aqui, irmãos? Aí entra o verso, que nós
começamos a ler aqui. Lembra? Nós começamos aqui. O que Paulo quer dizer com isso, irmãos, é que ele explicou no capítulo 2 que, e já deu referências para Oséias, capítulo 6, falando que os gentios, eles vêm crendo no Senhor Jesus através de uma promessa feita pelos profetas a respeito da restauração das 10 tribos. Os gentios entram por intermédio das 10 tribos para se unir com os judeus e formar o Israel do Senhor. Qualquer um que for buscar as referências de Paulo no capítulo 2 de Efésios vai ter que ir para Oséias. E no contexto de Oséias, você vai se encontrar com Efraim e Judá, que é claramente dentro do livro de Oséias as 2 casas de Israel, 10 tribos e 2 tribos. Ele faz a mesma coisa em Romanos 9. Tem outros textos em que Paulo faz essa conexão, mas em Efésios 2 e em Romanos 9 são os capítulos mais importantes e sem sombra de dúvida. Ou seja, não tem nem como você argumentar contra. Não tem como. Isso tem que ser restaurado. E quem restaura isso no corpo de Cristo são esses ministérios restabelecidos. O que Paulo está falando em Efésios 2, em Efésios 3 ele fala, olha, vocês quando lerem, podem entender, eu estou resumindo aqui, tá? Porque é muito texto para ler. Quando vocês lerem, podem compreender como eu tive esse mistério a respeito da dispensação, da revelação entre os gentios, fazendo parte de um mesmo corpo. E quando chega em Efésios 4, ele já está falando com as 2 casas, pela provisão e previsão do Espírito do Senhor, que nós estaríamos entendendo, para entender e explicar e manifestar isso para as igrejas, para que haja união de judeus e gentios. Mas Satanás não quer deixar isso acontecer, por isso que ele atacou os ministérios, aqueles 5 ministérios de Efésios 4, para que eles não manifestem isso para a igreja. E aí não há restauração entre judeus e gentios e nem entre os próprios gentios, porque tem muitas religiões e muitas doutrinas humanas sendo praticadas entre essas religiões, ainda que dentro dessas religiões tenha eleitos do Senhor. Entendeu a importância disso? Aí, irmãos, no verso 17 em diante, Paulo já deixou claro que ele está falando com judeus e gentios que devem se unir. Existe, nesse tempo que Paulo escreveu, existem as igrejas dos judeus, as igrejas dos gentios. Ele se comunica com os gentios, falando que é mestre e apóstolo dos gentios. Ele se comunica com os judeus dessa mesma maneira. Tem a expressão a igreja dos judeus que estão na Judéia, mas para esses ambos os povos, ele manifesta a vontade do Senhor. Em Romanos 12, Paulo fala isso com clareza, após ele ter falado tudo que ele falou em Romanos 9, 10 e 11, tendo o capítulo 9 como chave principal para virar a chave e entender o evangelho de Cristo que ele mesmo fala que estava pronto para anunciar. Em Romanos 12 ele fala que nós temos que não se conformar com esse mundo e pela renovação da mente a gente... qual é a palavra que ele usa? Ele está falando do corpo, né? Mas você vai ver que essa palavra se aplica a judeus e gentios. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele explica o que é um culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você não entender o que Paulo de fato está falando nessa carta, sua mente jamais será renovada. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Era esse daqui que eu estava querendo pegar. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é só a santificação do nosso corpo, mas é também entender que Deus uniu judeus e gentios em um só corpo. Esse é o propósito. Agora, voltando lá em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17, olha só, Paulo aqui já está falando com judeus, é esse texto mesmo, com judeus e gentios. Presta atenção. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não andeis mais como andam os gentios. Ué, Paulo não está escrevendo para os gentios?
Em algumas traduções você vai ler assim: não andeis mais como andam os outros gentios, como se Paulo estivesse considerando essas pessoas gentias, ou gentios, né, que fala. Não, Paulo não está considerando mais essas pessoas gentios. Nós éramos gentios, agora entramos para fazer parte do corpo do Senhor, que fala de Israel, do Israel espiritual do Senhor. Gentio é pagão e idólatra. Você é um gentio convertido. E ele manifesta essas coisas em outras cartas que não dá para ler aqui agora. Compreendeu a importância disso? Então, irmãos, esse é o vídeo 1. No vídeo 2, eu vou explicar o porquê que o apóstolo Paulo escreve essas coisas. Há um sentido mais profundo do porquê Paulo manifesta essas coisas e frisa tanto isso. E lá em Timóteo vai nos ajudar a entender a profundidade desses assuntos. Eu sei que para você, se você nunca conheceu as duas casas de Israel, você pode estar um pouco confuso, mas você viu o que eu estou falando? Faz sentido, não é? Pode ser que você já me acompanha e isso daqui não foi nada de novo para você. Tudo bem, você está revisando, mas no vídeo 2 você vai ver novidade. Você vai ver coisas incríveis que, se você entender e de alguma maneira manifestar isso para outras pessoas, você vai fazer uma grande contribuição para que a obra do Senhor seja de fato restaurada. Tá bom? Então eu espero vocês no vídeo número 2. Assista com atenção. Tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Peço para você ajudar o canal da forma que você pode ajudar. Dá like, compartilha. Realmente, deixa os comentários, vamos ver o que vocês estão entendendo e faça de alguma maneira esse conteúdo chegar aos líderes, porque eles precisam entender. Se um líder tem a mente renovada e entende isso daqui, toda a congregação ela é alcançada. Tá bom, irmãos? Esse é o meu trabalho no Senhor. O seu trabalho, o Senhor vai mostrar qual que é, ou você vai ensinar isso, ou você vai compartilhar. Tem várias maneiras em que você pode contribuir, tá bom? A melhor maneira é entendendo isso e ensinando. É a melhor maneira de contribuir para o reino num todo, tá bom? Muito obrigado então, Deus abençoe.